Nosso próximo painel é sobre um tema bem contextualizado na nossa cidade, que é sobre violência e as chacinas que acontecem. Quem vai falar sobre isso é a Clarisa e o Raul. A Clarisa é uma das curadoras do Colabora América, sócia da Jacaré Modas. E o Raul é o comunicador do Papo Reto. Boa tarde, pessoal. Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados. Assim, eu amo Emicida, então por mim tá tranquilo a gente ficar aqui ouvindo. Boa tarde, que bom que vocês estão aqui. É um prazer estar aqui junto com vocês nesse primeiro dia de festival. Eu sou a Clarisa Rosa, eu faço parte do time de curadoria do Colabora América e também sou sócia da Jacaré Moda, que é a primeira produtora de moda criada numa favela do Rio, e a gente trabalha com jovens de periferia. O tema do Colabora esse ano, né, é olhar para o todo, que veio muito de um incômodo nosso de como as nossas relações são complexas e do quanto que a gente precisa sempre do ponto de vista de outras pessoas para a gente conseguir caminhar, né? Conseguir viver, conseguir desenhar os nossos modelos de trabalho, aquilo que a gente vai emanar para o mundo. Então, todos os temas tudo que a gente está falando parte desse lugar. E aí, um dos pilares do Colabora também é falar sobre a questão da desigualdade. Então, eu não sei quantos de vocês viram, a gente desenhou uma jornada, e aí uma das jornadas fala sobre desigualdade, e esse papo que a gente vai ter aqui agora faz parte de uma das atividades dessa jornada. E, assim, a gente está vivendo um momento no Rio de Janeiro de muito caos, né? Por muitos motivos. E quando a gente olha para a população de periferia, para os jovens moradores de favela, a gente consegue ver muito claramente que tem um problema ali acontecendo e de quem é a responsabilidade desse problema, né? Então, a gente chamou o Raul para estar aqui junto com a gente, o Raul Santiago. Ele faz parte do coletivo Papo Reto e do Movimentos, que é uma iniciativa com os jovens moradores de favela, para falar sobre a questão de drogas dentro da periferia e partindo do ponto de vista também dos jovens de periferia. E essa mesa aqui, esse bate-papo, né, na verdade, é para a gente falar sobre a questão da violência. O tema desse bate-papo é Na Mira do Alvo, quem está ganhando com a violência presente no Rio. E a gente convidou o Raul, eu vou passar para ele se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, e aí a gente segue com um papo. Bom, valeu pela oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando um pouco do nosso trabalho. Boa tarde a todas, todos, todes. Eu sou Raul Santiago, sou aqui do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, Zona Norte. Atualmente eu integro 2 projetos, um deles, o coletivo Papo Reto, que tem a sua expertise em monitorar a violência dentro da favela, usar a comunicação como uma ferramenta para monitorar essa violência, para disputar uma narrativa sobre a significância do Complexo do Alemão, da pessoa moradora de favela na sociedade como um todo, buscando a valorização das pessoas, do lugar, da memória. E também faço parte do Movimentos, que, como foi colocado, é um coletivo de jovens de diferentes periferias e favelas aqui do Rio de Janeiro, se conectando com outros jovens de periferias nacionais, discutindo política de drogas a partir de quem vive o que de pior existe na principal política de drogas para nós, moradores e moradoras de favela, que é uma ideia de guerra dentro daquele território. Então, através da política de drogas, a gente está discutindo racismo, garantia de vida, garantia de direitos na periferia. É isso. Segura esse homem aqui, gente. Eu acho que, assim, a gente tem visto a periferia ganhando muito, né, assim, nos últimos tempos. Então, acho que o acesso à tecnologia está fazendo com que um monte de gente jovem de periferia que não tinha muito palco e muito espaço tivesse um espaço garantido, né, para poder falar sobre seus pensamentos. A gente sabe que essa questão
da descentralização do conhecimento. Então, novas formas de conhecimento também está fazendo com que a população de periferia esteja acessando alguns conteúdos que não chegavam lá, não chegavam na gente, ou chegava com um atraso e com uma dificuldade muito grande. Mas quando a gente fala de violência, não é a gente que está ganhando. Então, não é a juventude de periferia, não é a juventude de favela que está ganhando. E a nossa mesa fala sobre isso. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão, Raul, de quem sai ganhando quando a gente vive essa guerra civil que a gente vive no Rio de Janeiro. Bom, muito boa pergunta. Antes de falar, vamos só fazer um acordo muito rápido, galera. Eu falo igual um foguete, parece até que eu estou fazendo freestyle. Então, se eu estiver indo acelerado demais, vocês fazem um sinal aí que eu dou uma controlada aqui. Queria saudar também, né, falando em potência periférica, além de você, Lana de Souza, que chegou aí agora. Nossa nova diretora no coletivo Papo Reto está presente. Salve. Ah, tá aqui, eu estou te procurando lá na luz. Bom, mas essa pergunta é importantíssima. Quem sai ganhando, né? Alguém ganha. Não é possível que ninguém ganhe. Há 29 anos eu moro no Complexo do Alemão. Há 29 anos, a principal política pública que chega para nós de forma permanente é através da Secretaria de Segurança, que na ponta são as operações policiais. Ou seja, o principal meio de diálogo dos nossos governantes com a nossa juventude de periferia é nos observando a partir da mira do fuzil de um policial. Isso não constrói segurança, isso não constrói mudança. E quando se pensa segurança pública, a sociedade não moradora de favela muitas vezes imagina invasões ao Complexo do Alemão, ao Complexo da Maré, a Rocinha, as grandes favelas. Ou seja, quando se pensa segurança pública também, muitas vezes nós, moradores e moradores de favelas, não estamos dentro daquela ótica de quem precisa ser assegurado ou assegurado, mas vistos muitas vezes como inimiga, como inimigo. E eu acho que esse processo ele diz muito da história do nosso país, né? A história da exploração racial, da exploração da pobreza, da crescente desigualdade que só aumenta, apesar de tantos avanços que tivemos também na periferia. E alguém lucra. Eu sei quem não lucra, não sou eu que lucro. Não é quem está na favela que lucra, sabe? Não é quem está, inclusive, nos dois lados da guerra que lucram, que é o pobre fardado e o pobre sem fardo, o policial que é transformado num pitbull, solto dentro da favela e falado, pega. Essas pessoas não lucram, sabe? Essas pessoas sangram. E esse sangue, ele tem um valor. O sangue do pobre, a violência, ele é explorado de várias formas, né? Mediaticamente, financeiramente, segurança pública é o banco de ouro de qualquer eleição hoje, né? Acompanhando os processos que aconteceram nessas últimas eleições. Então, muitas pessoas ganham, uma pequena minoria que tem o poder de decidir sobre as coisas. Eu, inteligentemente, facilmente, não trataria a favela, a periferia, a partir de um espaço de guerra, de violência, de inferiorização. Pelo contrário, como foi dito no início, a favela é potência. A favela ela tem um potencial de construir soluções, não apenas para si própria, mas para a cidade como um todo, para a sociedade como um todo. Eu acho que quem ganha explora a potência que nós somos. Porque se não tivesse esse controle violento, histórico, de tensão, de tentativa de contenção violenta, militarização da vida cotidiana do pobre, do preto, do periférico, se fosse livre, se fôssemos livres para exercer a potência que nós somos, a gente já ocuparia todos os espaços, como temos ocupado na resistência nesse cenário de extrema desigualdade. Então, há quem lucra, e esse lucra com o nosso sangue, mas também tem medo, e por isso mantém esse diálogo a partir da violência, porque sabe quem nós somos. E se der só uma brechinha da gente chegar em espaços como esse, já era. A gente penetra na cabeça de vocês e já está feito, o vírus já está semeado, e aí vocês passam a vir para o nosso lado e a gente construir uma mudança coletiva. Boa, passo a chamar a galera para cá, né? Boa. A gente está vivendo no Rio, acho que de 8 a 9 meses, desde a intervenção. E eu acho que vocês devem ter visto algumas notícias falando sobre a quantidade de assalto a cargas, né? Como que diminuiu, algumas questões que foram diminuídas e outras aumentaram absurdamente. E, enfim, eu não sei se todo mundo que está aqui acompanha isso e tem, enfim, prestado atenção nesse sentido. No último fim de semana, na segunda-feira, na verdade, a gente, enfim, acordou, né, com muitos noticiários falando sobre a morte de 3 crianças em favelas diferentes. Então, uma foi na favela de Jacaré, a outra foi na Maré e uma outra criança foi na Cidade de Deus.
E nessa mesma semana, acho que quarta-feira, a gente recebeu a notícia, não sei o quanto isso saiu na mídia, sobre um tiroteio na Maré que durou cerca de 20 horas. E isso é uma situação corriqueira, assim, acontece sempre, está debaixo dos nossos olhos, né? E, enfim, a gente vive uma cidade que é, ao mesmo tempo que ela é partida, ela é muito conectada, mas a gente escolhe muito para onde a gente vai estar olhando e quais são os lugares onde a gente vai estar circulando, né? Você deixa essa informação chegar mais ou menos em você. E aí eu queria saber, Raul, de você, assim, o que você entende que, se teve algum ponto bom desde a intervenção. Acho que tem muita gente que vive o Rio de Janeiro e acredita que tem pontos muito positivos na intervenção. E eu queria saber a sua opinião, assim, dentro do movimentos, convivendo com juventude que vem de outros lugares, outras periferias. O que vocês têm... Qual a opinião de vocês, assim, sobre a intervenção? Bom, essa pergunta é maravilhosa, né? Gente, eu vou ficar em pé, eu vou me mexer porque eu sou muito agoniado. Já estou aqui me tremendo todo. Depois eu vou sentando, vou rodando. Mas, assim, eu não sei se todas as pessoas que estão aqui moram em favela. Mas, por exemplo, tanto no Movimentos quanto no Papo Reto, a comunicação é uma das ferramentas centrais no trabalho que a gente desenvolve. Por quê? Aquela ideia da cidade partida, né, do Zueni Ventura, de dentro para fora ela não existe, porque todos os dias a gente acorda cedo e vem ligar o interruptor que faz a sociedade funcionar. Sai das favelas, sai das periferias, sai da Baixada, são as pessoas que movimentam esse todo. E aí, quem não convive com a nossa realidade, não faz o caminho contrário de entrar na favela, tem historicamente a sua opinião formada pelo que passa no jornal, na TV, sempre com uma pegada muito preconceituosa ou cobertura apenas dos momentos de confronto, não entende a potência e a significância do que é viver na coletividade de um espaço tão rico como é a favela. E aí, por exemplo, às vezes eu estou dentro da favela, tem um moleque dançando um passinho, tem a tia fazendo o empreendedorismo dela, abrindo vários trampos incríveis, tem um mototáxi, sabe? Tem a tia que pilota Kombi, tem vários empreendedorismos de sobrevivência, renda, cultura, fervilhando naquele espaço. E aí ninguém vê isso. A gente muitas vezes é procurado quando tem um conflito. Sabe por quê? Por que procuram a gente quando tem um conflito? Porque, olha, preste atenção nisso, ó. Pá, 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 pá! O tiro, o som, ele penetra essa barreira invisível. E aí o que você tem de entendimento sobre a nossa realidade vai impactar muito no que você vai sentir quando você sabe que houve um tiroteio dentro da favela. Para nós, quando tem um disparo de arma de fogo, quando tem uma invasão de operação policial, quando tem as guerras locais, isso significa o silenciamento de tudo isso que eu falei. Quem estava dançando o passinho, para. Quem estava no seu comércio, às vezes estoura o transformador, acaba a luz, não pode trabalhar, a escola fecha, o posto de saúde, os atendentes não querem vir. É um processo muito grave. Só que lá fora, só se ouviu o tiro e se reforça o senso comum, não conhecendo a nossa realidade, que diz, o Complexo do Alemão só vive dando tiro, é muito perigoso. Nesse contexto criado, a intervenção federal é só mais um processo, como foi a falida UPP, como foi pré-2010, como foi o que eu falei na minha resposta inicial, na primeira pergunta. Política pública para nós sempre vem a partir da Secretaria de Segurança. Só acham que lidar com o pobre, o preto, favelado, periféricas, é a partir da militarização da vida cotidiana. Isso não constrói a garantia desse espaço. Pelo contrário, não é focando na favela que se constrói solução. É olhando no pré. O que mantém as coisas dessa forma? Por que é desse jeito? Como faz? Devagar, né? Eu vi. Então, assim, tem todo um contexto ali que segue explorando a nossa realidade, tentando limitar a nossa força. Em 2010 se discutiu, vamos trazer novos momentos, vamos interagir com outras secretarias, mas na prática, na ponta, só teve a presença da polícia mais uma vez. E agora eleva-se o nível da militarização da vida cotidiana, pensando em colocar o Exército Nacional para invadir o próprio território. Só que isso muito no discurso, até para quem não vive na favela, porque na prática, no Complexo do Alemão especial, o Exército foi lá 3 noites, fez uma operação, tiroteio, loucura, invasão de casas, violência, morreram militares, morreram pessoas que não tinham a ver com a guerra, morreram pessoas envolvidas com varejo das drogas, mas não construiu solução nenhuma. Voltaram, saiu da favela, apresentou para a imprensa, a sociedade se acalmou, está fazendo alguma coisa. Só que não faz. É mínimo, só que esse mínimo
custa muito caro. E eu não estou falando só de dinheiro, que é caríssimo, mas é de vidas perdidas que não retornam e que não constroem em nada uma sensação melhor de segurança, tanto para quem está fora quanto para quem está dentro. Porque quem está fora, se estiver se achando seguro, tem que repensar o que está entendendo de humanidade, de contexto de segurança e qual o seu papel no meio disso tudo. Porque às vezes você se sentir seguro na sua grade, na sua câmera, assistindo na televisão que o exército está invadindo Amarelo, Alemão ou qualquer outra favela, eu acho que se repensar é preciso, porque o erro não é a favela. O erro é a forma como você está vendo todo esse processo. Boa. E dentro disso de ver o processo e se enxergar, a gente, enfim, falei, né, no começo sobre o tema do festival, e uma coisa muito interessante do Colabora é como que a gente consegue conectar grandes corporações ou, enfim, líderes de empresa para estarem aqui e a gente conseguir conversar sobre questões que talvez não chegassem nessa pessoa de um jeito tão rápido, né? Então, ela entra aqui e tem acesso a muitas questões que estão sendo discutidas na sociedade num ritmo muito acelerado e que não necessariamente ela ia conseguir enxergar isso. E aí você falou sobre a presença do Estado dentro da favela, né, que é sempre através da militarização. E aí eu queria saber, assim, o que você pensa sobre como as instituições que, enfim, não são o Estado, né, mas como que empresas e corporações, instituições, elas podem ser presentes dentro da favela, ser suporte para muitas questões que são ligadas à não garantia de direitos da população de periferia. Assim, a gente vê, enfim, empresas desenvolvendo fundo, entendendo outras formas de entrar na favela através de muitos líderes locais também. Então, eu queria saber se, quais são as possibilidades que você enxerga de que, principalmente as empresas que se propõem a falar sobre impacto social positivo, como que elas podem olhar para a situação das periferias e entender que existem problemas ali e que talvez elas possam ser mecanismos de aceleração de uma mudança. Boa. Essa pergunta é maravilhosa, porque eu acho que quando nós, né, da favela, da perifa, a juventude que está aí nesse corre de sobrevivência, tentando construir, potencializar as coisas incríveis que existem no seu território, e aí a gente dá uma pausa para vir aqui compartilhar um pouco, não é um processo de vou chegar naquele espaço e compartilhar o que estamos fazendo. Eu acho que é dividir o fardo com quem está aqui nos ouvindo, provocando uma reflexão que traga para uma participação prática, né? E eu acho que as pessoas, empresas, fundações que se propõem a construir algo nessa linha, um dos pontos primordiais é, além de observar e discursar sobre fazer algo para este campo, mas é trazer para perto pessoas desses espaços, né? A juventude negra, a juventude periférica, ouvir de fato, não só escutar e estar tranquilo, mas é ouvir, trazer para dentro, aceitar a opinião, construir de forma participativa, respeitando essas pessoas. Aqui no Colabora América mesmo, se a gente der uma volta em tantas exposições incríveis que estão acontecendo, ou aqui mesmo a quantidade de pessoas incríveis que eu estou vendo sentadas, que têm projetos incríveis, se conectem com essas pessoas para além de repente, uma postagem. Pô, fui lá, ouvi o Raul Santiago falando. Não. Segue lá o Papo Reto, segue o Movimentos, os trabalhos que vocês interagirem. Busquem o contato com essas pessoas e se conectem para além desse espaço onde é um primeiro encontro, mas pense o que você pode fazer junto, como é que você pode apoiar aquela pessoa. Sim, queremos dinheiro, precisamos para melhorar equipamento, tecnologia, mas às vezes a sua rede, um outro contato, uma reunião que você pode fazer, aproxima um professor de um pré-vestibular, aproxima uma pessoa que trabalha com tecnologia e tem vários aparelhos tecnológicos parados, não sabendo o que fazer com ele, e você pode conectar alguém que está com essa demanda, porque eu precisava de uma câmera nova, de um celular novo, sabe? Eu acho que vocês têm essa potência de fortalecer, mas é preciso nos trazer para esse espaço de escuta de forma participativa. Então, se conectem com quem está aqui, para além de ouvir, para além desse momento, buscando trocar contato, explicar o que você faz, porque às vezes o que eu faço não se conecta com a proposta da sua empresa, da sua fundação, mas se você me explica, a minha fundação trabalha com isso, a minha empresa trabalha com isso, aí a gente se conecta. Pô, você pode falar com ela, você pode falar com o meu irmão que está ali,
é a linha do que você está fazendo, é aquela pessoa que faltava, sabe? Então, eu acho que essa troca com respeito, com reconhecimento da significância das pessoas que vivem na prática o duro dessa realidade, que num cenário de extrema desigualdade estão construindo soluções que podem ser úteis a partir dessa junção, né, do acreditar coletivo. Acho que é isso. Na sua resposta, você falou sobre isso de como a gente consegue se conectar e aí talvez oferecer uma solução que não foi pensada, né, a princípio, assim, você não enxerga uma possibilidade de cara, mas a gente, funcionando em rede, a gente consegue se conectar. E aí, enfim, o Colabora também traz essa questão do funcionamento em rede, da colaboração, e quando você fala isso de entender como que a gente pode colaborar com essas empresas, como que as instituições podem estar presentes ali dentro, eu acho que isso também fala muito sobre dinheiro, né? E como fazer esse dinheiro circular. E aí, acho que para encerrar, eu queria que você trouxesse assim um pouco da sua visão sobre como que essa questão da violência no Rio de Janeiro, ela está muito conectada com o dinheiro ou a falta do dinheiro, sabe? Como que, se a gente tivesse um giro de capital, outras situações acontecendo dentro das periferias, como que a gente conseguiria responder de uma outra forma ou fortalecer esse território de uma outra maneira? Bom, maravilhosa, né? O estigma da violência marca muito cada passo que a gente dá, né? Então, quando você fala que você é do Complexo do Alemão, quando você fala que é de uma grande favela, de uma pequena favela muito estigmatizada, considerado um espaço de extrema violência, parece que todas as outras coisas incríveis que a gente faz não tem espaço, porque, mas você também trabalha com violência, mas como é que é esse trabalho? Dá tiroteio? Lá dá tiro mesmo? Tem pessoas que às vezes a gente está numa conversa e as pessoas falam, mas você mora lá mesmo? Você entra e sai, sabe? Não sei, às vezes eu penso que as pessoas, essa divisão, né, forte, marcada, de uma realidade tão próxima, mas tão distante, determina muito da nossa circulação na sociedade, de como somos vistos nesse espaço e de como acessamos recursos nesse espaço, né? Então, eu acho que o dinheiro está extremamente ligado a esse ambiente da violência, né? Primeiro, porque a própria estrutura pública nos mostra isso. Quando a gente pega o comparativo das secretarias de segurança na maioria dos estados do país, a gente vê que o dinheiro para a segurança está lá em cima, educação, saúde e cultura quase inexistente, e isso se dá também na prática dentro da favela. Muitas vezes a gente consegue, quando consegue um valor qualquer, um apoio, é muito mais fácil para quem trabalha diretamente com o processo de violência do que com outras áreas, ou não só no dinheiro, mas também de conseguir mídia. Se a gente posta que está dando um tiro, muitas vezes isso tem mais alcance do que se a gente faz um trabalho cultural, se a gente mostra uma questão artística que esteja acontecendo, né? Eu acho que as pessoas que têm o controle desse dinheiro, quem está com essa demanda, quem está com esse poder na mão, porque o dinheiro também é um poder que guia a nossa sociedade, que nos ouçam. Eu volto a esse campo do ouvir, sabe? Se conectem com as pessoas e saibam que esse dinheiro precisa chegar em outros setores, precisa ser redistribuído, precisa ser melhor pensado e como isso chega a nós. E no cenário que a gente tem vivido atualmente, tanto na questão política, de uma ascensão de uma leitura que torna mais uma vez a favela um ambiente alvo de uma possível extrema violência que já vem acontecendo, que a gente na semana passada já contou o corpos de tantas crianças, recentemente na Maré de tantas pessoas assassinadas, sabe? A gente precisa reorganizar a leitura que a gente está fazendo dentro dessa sociedade. E às vezes reorganizar são essas pessoas que têm o poder financeiro de chegarem junto e dar estrutura para quem está na ponta. Porque muitas vezes, para eu acessar um dinheiro, mas você, para o papo reto, precisa disso, tem que se inscrever num edital. E aí, quando vem aquele edital, você tem uma linguagem, uma linguagem distante da minha realidade, e aí eu tenho que falar, eu preciso parar 1 dia, 2 para escrever esse edital, mas nesse 1 dia, 2 já teve um novo confronto, já teve uma nova violência, e a gente nem tempo para tentar se enquadrar num processo dificultoso a gente tem. Então, eu acho que facilitar, pensar estruturas que façam a galera que está na ponta, que está com o pé no sangue, na lama, sabe? Ou então que está fazendo a sua arte, a sua cultura, mas naquele ambiente que tem uma melhor conectividade, sabe? É meio clichê dizer isso, mas ainda é. É muito louco, porque a gente fala, mas na prática continua o mesmo processo. Então, reduzir essa dificuldade, se conectar com a ponta, às vezes, sem alguém intervendo entre essas duas partes, possa ser um caminho da gente conseguir, de fato, construir uma coisa muito mais potente, enraizar ideias que depois possam se multiplicar para outros espaços. Boa. Alguém tem alguma pergunta? Dá para abrir tempo para pergunta?
Eu não sei, eu acho que a gente não tem muito tempo, porém. Sim, sim. Quem tem? Você? Oi. Não, já foi. Ah, já foi? Acho que já. Acho que não, só tem 2. Aqui na missão também. Fala daqui. Valeu. Bom, eu queria parabenizar Raul pelo trabalho, eu acompanho pelas redes sociais. Ainda nesse processo, né, que você comentou, principalmente eleitoral, eu tenho que me colocar no meu lugar, eu conheço Favela pela Janela, mas eu sempre fantasiei que o dia que a informação chegasse, talvez o povo se revoltasse e fosse contra nessa política de segurança que a gente viu ao longo dos anos 90, né, principalmente, dada a minha idade que eu acompanhei, né, foi o processo dos anos 90. E não foi o que aconteceu, né? Você, como comunicador, o que você acha que pode ser feito diferente para a mensagem chegar, né, o que a gente acredita, né, essa mensagem que a gente acredita chegar no povo, para que, não sei, a gente consiga mudar esse cenário aí? Boa. Olha, eu acredito que muito do que está acontecendo no hoje, no agora, diz bastante da história da nossa sociedade novamente, né? Então, eu nunca tive uma educação, apesar da luta dos professores e das professoras que eu tive, que me provocasse uma consciência crítica de fato, que me mostrasse a história da minha favela, da minha raiz, da minha cultura. Sempre recebi o que estava ali naquele quadrado como informação para mim lidar com a vida como um todo, né? E isso ainda é muito presente, pensando em dinheiro, pensando em tudo que a gente já falou, isso tem toda essa influência, né, do distanciamento, da desigualdade gritante que se perpetua na história da nossa sociedade. E eu acho que, quanto comunicador, como pessoas que trabalham com a comunicação periférica, favelada, a gente está muito nesse momento de se repensar, de se reorganizar, de perceber como a fake news foi um processo louco, né? Um meme, como isso foi reutilizado, mas numa estratégia muito ruim de difundir informações falsas, sabe? E como essa tecnologia chegou fácil nos meus pais, nos meus avós, sabe? Na minha avó, em todo mundo. Eu acho que a gente está muito nesse processo de repensar, mas acredito muito que a educação de base, o trabalho na base, o diálogo na juventude, nas crianças, é um dos processos que a gente precisa resgatar, mas também de permanecer nos espaços de disputa, né? Eu vi muitas pessoas que trabalham com o que eu faço na área dos direitos humanos, numa área de luta social, no dia seguinte ao fim da eleição, falando, pô, vou desativar meu perfil, vou sair das redes sociais, e a gente, né, tem dialogado com a galera, calma, não é isso. Essas pessoas, essa ideia, ela tem avançado ocupando esses espaços. Então, a gente precisa se fazer presente nesses espaços, com uma informação, tentando chegar com a informação para mais pessoas, mas também reorganizando um trabalho de base que leve a reflexão daquela pessoa sobre si própria, sobre a sua realidade, sobre a sua história, sobre de onde você vem, quem você é. Porque muito do discurso, a favela votou muito nesse discurso, sabe? E a favela é o principal alvo, é quem está com a mira ali o tempo inteiro, sabe? 24 horas. E isso precisa ser conversado, não ignorado. É preciso assumir essa responsabilidade de falar, passou algo e a gente não viu, sabe? Como é que a gente vai lidar com isso? Eu acho que reorganizar e esse contato, permaneça online, barre, debata, não com fake. Quando você vê que são perfis que estão propagando uma mentira grotesca, sabe? Debate ali, joga a tua ideia, mas faz o trabalho do corpo a corpo, na base, se conecta na educação de história, de quem você é, de como surgiu essa favela, de dizer que o Complexo do Alemão não é um lugar de violência, que o Complexo do Alemão, por exemplo, quando a gente procura refletir lá com a galera, o Complexo do Alemão, ninguém sabe por que é o Complexo do Alemão. E aí o Complexo do Alemão é porque na época das terras eram de um cara alto e branco. E aí todo mundo chamava ele de alemão, mas o cara na verdade era polonês,
que veio fugir da Segunda Guerra, que não queria ficar naquele ambiente. Sabe, todo lugar tem uma história. E aí, qual é a história daquela pessoa? Você não é descendente de escravo, pelo contrário, de reis, rainhas, esse é o processo. Sabe, eu acho que resgatar mais do que nunca esse beabá no zero, na fonte, principalmente com jovens e crianças, vai ser um dos processos principais para a gente manter uma estrutura a médio e longo prazo, mas não ignorar a quantidade de amigos e amigas minhas que votaram diferente do que eu penso, sabe? Que votaram numa figura que me coloca em risco, sabe? Que coloca o que a gente vive em risco, é trazer essa pessoa para perto e confrontar, por mais difícil que seja, de dizer, esse seu meme é falso. Isso aí é uma fake news. E aí tentar, sabe? Não podemos desistir das pessoas. Para finalizar, eu acho que eu vou compartilhar uma coisa muito clichê minha, né? Mas é importante. Ontem eu estava numa atividade em São Paulo com crianças e jovens, né? Era de 11 a 17 anos. E aí uma daquelas jovens me perguntou, mas você não desiste? Como é que você continua fazendo o que você faz? Aí eu falei para ela, eu refleti muito sobre isso, né? Foi uma pergunta que eu mesmo fiz, por que eu não desisto? E aí eu percebi que eu criei a minha própria tecnologia, sabe? Eu acho que as pessoas que trabalham com coisas difíceis como eu, mas também quem está se sentindo mal com toda essa situação, precisa encontrar a sua ferramenta de manter a chama do acreditar acesa, de encontrar aquele lugar que vai te impulsionar para frente, apesar de todas as adversidades. O meu é essa tatuagem no meu braço. Ela está escrito acredite, mas ela não está escrito acredite desse tamanho, porque eu uso óculos e não vejo direito, não é por isso não. É porque todo dia eu desacredito. Todo dia eu desacredito. O Papo Reto, a gente faz uma série de coisas incríveis, mas trabalhar monitorando a violência também é um dos grandes trabalhos que a gente faz. E toda hora nos nossos grupos de WhatsApp, e-mail, mensagem, tem pessoas pedindo ajuda para coisas extremamente graves, inclusive com imagens, cenas extremamente graves. E aí a gente desanima quando avisa, pô, morreu uma criança no Alemão. Aí você está tentando ajudar aquela família, pô, acabaram de matar outra na Maré. Sacou? Numa mesma semana, 3 crianças. E aí, quando eu vou desacreditando, que eu vou ficando cabisbaixo, eu olho para esse acredite, e esse acredite é a minha ferramenta. Porque aqui eu vou lembrando de pessoas que eu conheci. Indígenas, quilombolas, outros favelados, mulheres, pessoa que está lutando contra a homofobia, que está tentando existir numa sociedade que tenta impedir a existência daquele ser humano, sabe, daquela pessoa. O meu acreditar é essa ferramenta. E essa ferramenta hoje, ela cresce com a presença de vocês. Porque amanhã, quando eu for numa outra atividade, como hoje eu lembrei do que eu falei ontem no Sesc, amanhã eu vou lembrar que eu estive aqui no Colabora com vocês. E eu conto essa história, que hoje se acredite tem vocês também, a minha ferramenta de resistir e de seguir em frente, não para dizer, olha que legal, eu encontrei a minha ferramenta. Pelo contrário, mas para dizer que vocês estão aqui agora e vocês têm uma responsabilidade. Então vamos fazer junto, vamos ver a favela, a periferia, a juventude negra periférica como potência, capaz de construir mudanças. Local, se valorizada e não viver sobre o jugo da operação policial. E todo dia temos que nos reunir apenas nos velórios dos nossos amigos, mas garantindo vida, garantindo escuta e dando espaço para essas pessoas fazerem o que elas sabem fazer, que é num cenário de extrema adversidade, respirar fundo e construir solução. A favela é potência. Vejam dessa forma. Acho que é isso. Desculpa. Gente, eu queria agradecer. Eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigada, Raul, pelo convite. O Raul ia estar aqui para fazer uma outra atividade e a gente falou, Raul, não, vamos junto com a gente. E aí, enfim, montamos aqui essa conversa para poder falar sobre essa questão que é tão latente no Rio, né? Não sei quantos de vocês têm acesso a esse tipo de conteúdo, a saber o que está acontecendo nas periferias e nas favelas do Rio de Janeiro. Às vezes a gente vive uma cidade numa ilusão de que não tem questões gravíssimas acontecendo, e tem, elas são urgentes e a gente é responsável por fazer alguma coisa, assim. Quando você vê uma situação e você escolhe não fazer nada, você já está fazendo alguma coisa. Então, o quanto que, enfim, esse lugar, esse festival, ele é para ser inspiração, mas é para ser ação também. Então, a gente convidou o Raul aqui muito para, esse ritmo acelerado dele, trazer um conteúdo e uma mensagem que, enfim, fique ali como uma chama no coração de vocês. E é isso. Obrigada. Obrigada, Raul.
E galera, falando de dinheiro, quem seguir lá a página do Papo Reto, ó, esse mês fecha um crowdfunding que a gente está fazendo, ó. Quem puder dar aquela moral, vai lá na página do Papo Reto. Minha coordenadora lembrou ali agora. É isso, chefe. Crowdfunding a galera da economia colaborativa gosta. Então vai lá ajudar, gente.